Nesse vídeo aqui, o Landon começa dizendo, caramba, que é isso? Ele diz que ela é muito bonita e que ele vai tentar falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Kiana. Ele fala que o nome dele é Landon e ela diz que é um prazer. Ele pede desculpa por chegar assim, mas que ele gostou muito do que ele viu. E ela agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo de Miami. Ele fala que ele é de Nova York e ela diz, uau, Nova York. Em seguida ele fala que acabou de se mudar pra ali recentemente. E ela pergunta, você tem algum artista favorito? Ele pergunta, em Nova York? E ela diz que sim. E ele fala, ou aqui. E ela diz, não, aqui. E ele diz que gosta do Yek. E ela pergunta se ele tem certeza. E ele fala, Yek, quem mais? E diz também que o Rave. E diz que provavelmente são os artistas favoritos dele entre todos. Ela diz que também gosta e começa a cantar ali uma música do grupo. Ele pergunta se ela também é fã. E ela diz que também gosta muito. Ele pergunta qual o artista favorito dela em Nova York. E ela diz então, Pop Smoke. E ele fala, Pop Smoke, ok. E ela diz, não, você não vai dançar. E ele fala, haha, gosto disso. Ele fala que ela é linda e como ela não entende, ele repete novamente. E ela agradece. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer. E ela pergunta qual o telefone dele. E ela diz, sabe de uma coisa, é melhor o Instagram. Ele fala que ele é do tipo de pessoa mais direta e que ele prefere se fosse o número dela. Então ela diz que tudo bem. Ele fala, sem pressão, se você quiser. Ela diz, vamos trocar Instagram primeiro. E ele diz que pode ser. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ele pergunta se ela acabou de se exercitar e ela diz que sim e fala que ela tem feito muito isso principalmente nos últimos meses. E diz que está tentando colocar o corpo dela em forma. E ele diz que isso é muito legal. Ela pergunta se ele corre e ele fala sim, eu corro. Ela fala que talvez eles possam correr juntos, ele fala que pode ser, e que concorda plenamente. Ele fala que recentemente ele perdeu 32 quilos aproximadamente. E ela, sério, não acredito. E ele diz que sim. Ela fala que também estava acima do peso e que recentemente também perdeu alguns quilos. Ele fala que não parece e diz que ela está incrível. E ela diz, obrigada, você também. E ele agradece. Ele pergunta o que ela ia fazer agora. E ela diz que na verdade ela ia para a academia. Ele fala ir para a academia. Ela diz sim, ir para a academia, suar um pouco. Ele pergunta se a academia de lá é boa e ela fala que tem muitas academias boas por ali. E diz que tem muitas opções boas por $25. Ele fala que isso é bom porque ele sempre gosta de economizar. E ela diz que ela também. Ele fala que realmente gosta e pergunta se ela estava caminhando. Ela diz que sim, ele fala que pode dar uma carona para ela, se ela se sentir à vontade. Ela pergunta se é verdade, ele fala que sim. E ela fala, tem certeza? E ele fala que tem. Ela fala que não quer gastar a gasolina dele, mas ele fala, não se preocupa com isso não. E fala que durante o caminho eles podem se conhecer. Ela fala que tudo bem, e ele fala que o carro dele está ali. Ela diz, nossa, ok. E diz, carro legal. E ele agradece. Ela fala que isso não se compara com o Nissan dela. Ela diz que não se compara, ele fala que não tem nada de errado com o Nissan. Mas ela diz que não e fala que não chega aos pés. E ele fala, não tem nada errado com o Nissan. Ele fala, pessoal, não vou mentir, ela parece ser muito legal. E diz que gostou da energia dela. Ela pergunta se ele realmente está gostando desse carro ou mais ou menos. E ele diz que realmente gosta muito desse carro. Ele pergunta se ela gosta do Nissan e ela fala, eu amo meu Nissan. E fala que o carro dela a leva de um ponto A para um ponto B. E diz que isso que importa. Ele fala que é isso que importa e ela diz que vai curtindo uma música. Ele fala que não sabe muito sobre ela e pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela diz, eu gosto de coisas relacionadas à saúde e fitness. E diz que isso tem ajudado ela a perder muito peso nessa jornada de emagrecimento. Ela diz, que é isso aqui? Alguém tá me ligando. Ela pede desculpa e ele fala, não, tudo bem. Ela fala que, como ela estava dizendo, ela gosta de coisas que ajudem a perder peso. Ela fala que participou da corrida Esparta e pergunta se ele já participou, mas ele fala que não. Ela diz, então, basicamente é como se você fosse um espartano e pergunta, já ouviu dizer espartano? Ele fala, já ouvi, mas não sei nada sobre isso. E ela diz, então, é como se você fosse
fosse um guerreiro, aí você tem que superar uma série de obstáculos, tem que correr 13 milhas. Ele fala, 13 milhas? E ela diz, sim senhor. Ela fala que você corre, depois faz umas barras, escalada, e ele fala, em sequência? E ela fala, em sequência. E ela fala, por que você não se inscreve? Vamos juntos. E com essa cara de desânimo, o Landon diz que ele a apoia. E ela diz, para com isso. Ela pergunta se ele não quer ir, ele fala que vai dar o apoio para ela. Ele fala que vai dar o apoio para ela, mas 13 milhas, ele fala que o máximo que ele correu foi 3. Ela fala que ontem ela correu 3 milhas. Ele pergunta como foi. Ela fala que estava muito frio e que foi muito ruim. Ela fala que teve que usar meias, tênis, uma jaqueta e diz que ela estava toda coberta. Ele pergunta se realmente era necessário. Ele fala, eu estava em Nova York e tive que fazer isso. E pergunta, lá não faz frio? Ele fala, claro que faz frio. Ela diz que só participou de 2 competições lá em Nova York e que uma foi competição de dança. Ele fala, você dança? E ela diz, olha pra mim. Ele pergunta, o que significa isso? Ele pergunta se ela é solteira e ela fala, sim senhor. Ela pergunta se ele é solteiro e ela fala, calma aí, você é solteiro ou você acha que você é solteiro? E ele fala, não, eu sou solteiro mesmo. E ela diz, tudo bem. Ele fala que poderia fazer uma publicação dizendo que ele é solteiro agora. Ela diz que tem muitas pessoas que falam que são solteiras, mas que depois acaba descobrindo que na verdade tem alguém. Ela fala, você não manda uma mensagem pra ninguém? Mas ele simplesmente diz, solteiro. E ela diz, eu não sei, eu já lidei com muitos mentirosos. Ele fala que não é esse tipo de cara e que pra ele isso não faz sentido. E diz que ele é um adulto. Ele fala que prefere ser sincero do que magoar os sentimentos de alguém. Ela diz, ok. Ela diz que como uma garota, ela pensa da mesma forma e diz que ela tem um irmão. E ela fala que diz pra ele, olha, sem rodeios, fala a verdade. E fala que os homens mentem, mas que as mulheres mentem também. E ele fala que exatamente. Ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que vai ser sincera e diz, olha, eu procuro um cara pé no chão. Ela fala que gosta de alguém engraçado, mas que também não fica fazendo coisas bobas. E que também saiba ser sério em certas circunstâncias. E ela diz o que mais? Ela diz que geralmente ela comanda muito e diz que se tivesse um homem de atitude seria bom. Ele fala que não quer uma mulher que fica bancando a durona, que isso não é pra ele. E ela diz que ela não é assim. Ela pergunta qual a linguagem do amor dele. Ele fala que ele acha que é o toque físico e que também algumas palavras de afirmação. E ela diz palavras de afirmação, tudo bem. E ela diz que já o dela é tempo de qualidade. E ele fala que também gosta muito disso. Ela fala que gosta de estar perto da pessoa que ela ama e diz que independente se for o namorado, amigos ou a família. E diz que para ela tempo de qualidade é importante. E ela diz que contato físico com certeza. E ela pergunta, caramba, o que nós estamos fazendo aqui? E ela diz que palavras de afirmação também com certeza. Ela fala que também é importante dizer e que ela precisa se sentir segura. Ela fala, poxa, não o tempo todo, mas eu gostaria que o meu homem me dissesse, nossa amor, você tá linda hoje. E ele fala que é preciso dizer isso todos os dias. Ela fala que no Instagram todo mundo fala isso, eu te amo todos os dias, mas por trás das câmeras isso não acontece. Ela fala que precisa ter isso em casa porque ela não é o tipo de garota que vai procurar isso fora de casa. E ele diz que faz sentido. Ela pergunta que tipo de palavras que ele gosta de escutar, se é algo parecido, se é um elogio e tal. Ele fala que não necessariamente é um elogio, mas que é preciso ser capaz de expressar o sentimento. Ele fala que são conversas do dia a dia, mas que é preciso dizer o que pensa e o que sente. Ela fala que o pai dela ensinou para ela que é sempre importante perguntar para um homem como ele está, independente de qualquer coisa. Ela fala que é importante saber como a pessoa tá, também a saúde física e também mental. E ele diz que concorda. Ele pergunta quando foi o último relacionamento dela e ela diz que foi há 4 anos. Diz que foi um relacionamento sério. Ela fala que não terminou exatamente como ela queria, mas diz que ela já superou. Ela fala que ela acha que eles não dedicaram muito tempo um para o outro. E já nesse momento da conversa, ele fala que gostaria de levá-la para sair. E ela diz que com certeza. Ele pergunta combinado e ela fala que sim. Ele fala que gostaria de um abraço e ela fala, quer um abraço? Ele fala que sim, mas fala não, lá fora. E ela diz que vai ser melhor. E ele fala que depois disso vai levá-la para a academia.
Ele fala que ele gosta de abraços e ela fala que também gosta. Ele fala que isso é muito bom e em seguida fala para ela entrar e diz que vai levá-la para a academia. E ela diz que pode ser. Ela fala que está percebendo que ele precisa se comprometer um pouco mais. E ele diz que já tem feito isso. Ela pergunta quando ele vai para a academia e ele fala por volta de 8, 9 horas. Bom, e depois de perguntar para ela onde fica a academia que ela vai, ele dá uma carona para ela.